Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 128 do mangá Kakou no Inazuki. No capítulo passado nós vimos que a Erika acabou arrastando o Nagi, né, para a inauguração daquele hotel. E vemos que ela ficou toda princesa, né, toda linda, toda maravilhosa, arrumada. E ele um mero plebeu, né. E nós descobrimos que ela é uma princesinha e ele é só um pobretão, literalmente, né. Só que ele também não estava acostumado com toda essa extravagância, né, com festa de luxo, né, querendo ou não, a vida dele mudou de uma hora para outra. E hoje nós vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Antes de eu continuar aqui, ó, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, se você gostaria, então me segue lá. Bom, então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Hiro enviando mensagens para o Nagi, né, falando sobre o encontro deles, que foi bastante divertido. E vemos que ela está bastante preocupada, já que ela não recebe nenhuma resposta dele. Mas na seguinte nós vemos o Nagi todo arrumado, né, nem parece aquele garoto que nós conhecemos. A Erika fala que ele está incrível e que ele ficou muito bem nesse estilo. Ela então, pra zoar ele, coloca a mão na boca e diz que acha. Ele fica desesperado, né, perguntando como assim ela acha. Ela diz então que parece que foi alguém, né, que forçou ele a usar esse tipo de roupa. E ele diz que sim, né, porque foi ela que obrigou ele a usar isso. Ela então pergunta pra ele, né, o que ele esperava, afinal, já que eles estão em uma festa, né, bastante estilosa e ele é um plebeu, assim eu posso dizer. Ele então acaba se desculpando e diz que ele nunca pensou que chegaria a um patamar como esse, né, chegaria em uma festa tão extravagante como essa. E que como um bom anfitrião ele não sabe muito bem como se portar. Ela então coloca um sorrisinho no rosto e diz pra ele só seguir o fluxo. E ele acaba dizendo que isso não ajuda em nada. E a Erika diz que seja, que é pra ele acompanhar ela, né, pra poder cumprimentar as pessoas. Nós vemos a Erika pegando o microfone, né, e falando muito bem ali com todo mundo, agradecendo, né, as pessoas por irem na inauguração daquele hotel. E vemos o Nagi, né, suando frio, já que ele não sabe muito bem como se portar na frente das pessoas. Depois que a Erika termina o seu pronunciamento, ele fica se perguntando o que deve fazer. E ele vê ela, né, conversando com as pessoas, se comunicando muito bem com elas. E acaba ficando em silêncio, né, sem reação. E acaba sentando e dizendo que vai deixar tudo nas mãos da Erika. E que é o melhor que ele pode fazer agora. Nesse exato momento, um senhor acaba cutucando o Nagi, né, e chamando a sua atenção. E acaba dizendo que tem um pedido para a Erika e pergunta se o Nagi pode chamá-la. O Nagi então acaba dizendo que sim. E vemos a Erika conversando com um garoto bastante bonito, se eu posso dizer. O Nagi acaba chamando-a, dizendo que tinha uma pessoa querendo falar com ela. A Erika se despede desse garoto, mas ele acaba anotando o nome Nagi, né, como se ele tivesse conhecido esse nome, né, como se ele já tivesse ouvido falar desse nome. Nós vemos que a Erika acaba falando com esse senhor, né, e o Nagi pergunta o que ele disse. A Erika diz que, resumindo, ela não entendeu muito bem o que ele falou, já que ele estava falando em inglês. E ela disse, né, que memorizou só algumas frases para poder se comunicar em certas situações e que ela não entende nada muito complicado. A Nagi diz que entende, diz que não tem o que fazer, né, já que eles estão conversando com um estrangeiro. A Erika então pede pro Nagi esperar e diz que ela precisa dar uma resposta apropriada, já que ele veio de bem longe, né, para poder na inauguração desse prédio. Então ela precisa fazer alguma coisa. Nós vemos que ela vai procurar um tradutor, né, e ela fica olhando para um lado, fica olhando para o outro, só que acaba não encontrando ninguém. Nós vemos que ela tenta se comunicar com esse cara novamente. Esse cara fala alguma coisa sobre bolas de arroz, porco frito, algo assim. E nós vemos que ele tá falando, né, de uma vez que ele veio no Japão e acabou comendo uma comida chamada bolas de arroz. E nós vemos que a Erika até acaba entendendo um pouquinho, né, do que esse cara está falando. O Nagi então acaba se ligando que ele está falando sobre katsudon ou algo assim, não sei muito bem pronunciar. E ele acaba falando que é isso mesmo que ele comeu da última vez. A Erika acaba pedindo desculpa e diz que nesse hotel eles não servem esse tipo de comida. O Nagi fica desesperado, né, e acaba chamando a atenção da Erika. A Erika fala que não tem o que fazer, né, já que eles não servem esse tipo de comida ali. O Nagi, com um sorriso todo brilhante no rosto, pergunta se a Erika esqueceu, né, do prato principal dele. E ele pede pra esse cara esperar. Nós vemos que o Nagi e a Erika entram desesperados na cozinha, né, e a Erika pergunta se o Nagi não está exagerando um pouquinho.
o cozinheiro acaba recebendo eles e o Nagi fica impressionado, né, com aquela cozinha, já que tem muitas coisas ali muito bonitas, a prataria, muita variedade de comida, assim eu posso dizer. E ele acha tudo muito incrível, já que é um hotel de luxo. E ele diz que podem fazer o katsudon ali. Nós vemos que ele pega os ingredientes, né? Aí ele então diz, né, que é isso que ela estava tentando dizer. E que esse hotel tem um conceito de palácio, né? E que eles não podem fazer algo japonês ali. O Nagi olha para os ingredientes e diz que é justamente por isso que eles vão tirar vantagem disso. Nós vemos o chefe de cozinha ali, né, prestando bastante atenção no que o Nagi estava falando. E vemos que o Nagi acaba preparando, né, esse katsudon só que de colher. A Erika fica impressionada, né, e diz que não é um katsudon comum, né, tradicional de tigela, e que ele acabou colocando em colheres. O Nagi explica, né, que não teria como servir todas as pessoas ali como um prato principal ou um prato da comida. E diz que é melhor servir como aperitivo, né, em colheres. E que isso daria muito certo. Esse senhor acaba experimentando, né, esse katsudon de colher e ele fica encantado com o sabor, né, já que ele acaba gostando muito e vê que é bem saboroso. Até acaba chamando o Nagi de gênio. E o Nagi pergunta, né, o que ele disse. E a Erika acaba falando, né, que ele gostou bastante, né, já que ela também não entendeu muito bem. Nesse exato momento, uma multidão se reúne ali perto das colheres, né, e começam a experimentar aquele katsudon, deixando tanto o Nagi quanto a Erika bastante surpresa. E a Erika acaba dizendo que de plebeu o Nagi acabou se tornando um verdadeiro herói. O cozinheiro acaba dizendo que a Erika trouxe um cozinheiro maravilhoso, né? E esse senhor também acaba dizendo que sim. Eles ficam em cima do Nagi, perguntando se ele não quer trabalhar no hotel, que quer experimentar de volta. Nesse exato momento a Erika acaba cortando o papo e diz que não, né? E que ele já é comprometido e ele não é um cozinheiro. O cozinheiro e esse rapaz ficam bastante surpresos sem entender o que aconteceu e pergunta como assim comprometido. Eles então acabam relacionando, né, esse comprometido como uma relação amorosa entre a Erika e entre o Nagi, deixando todo mundo ali da festa bastante surpreso e deixando a Erika muito assustada. O Nagi disse que você escolher, né, se comprometer com alguém não é uma palavra que deveria ser usada de qualquer jeito, ainda mais em uma família famosa como eles. O cozinheiro então acaba se desculpando com o Nagi, né, já que ele não sabia que ele era comprometido com a Erika, né? E até acaba acertando o chapelão na cabeça dele. Nós vemos que todas as pessoas ficam sem acreditar, né? Perguntando se isso é verdade, desde quando que eles estão namorando. E que com isso o grupo Amano está em boas mãos. Nós vemos que a Erika fica sem reação, né? Sem saber como falar com as pessoas, como responder às pessoas. Ela então acaba colocando a linguinha pra fora e diz que bem, tanto faz, né? E o Nagi fica desesperado falando que isso é péssimo. Nós então vemos esse garoto provando, né, um dos katsudon do Nagi e diz que realmente está delicioso, mas que a Erika era pra ser a noiva dele. E o capítulo termina assim, né, com esse garoto aí se perguntando como assim ela é noiva, ela é comprometida com esse tal de Nagi? Ela não era pra ser a minha noiva? Será que antes do, possamos dizer, dos pais do Nagi se encontrarem, do Nagi e da Erika se encontrarem, eles já não tinham prometido a Erika para esse garoto? Já que ela estava conversando com ele, e ele também se questiona, né? Porra, ela era pra ser minha noiva? Como assim ela não é minha noiva? Como assim ela tá comprometida com ele? Será que vai rolar um quadriângulo amoroso? Já que tem a Hiro que gosta do Nagi, o Nagi gosta da Hiro, mais ou menos a Erika. Então, quem entender gosta do Nagi, o Nagi também gosta dela. Agora tem esse outro... O quadriângulo não tem a irmã também, né? A Sashi, né? Quindriângulo, e também tem aquele garoto... Ah, foda-se, foda-se. Será que vai rolar isso aí? Teremos mais um personagem na série? Mano, não, eu gostaria de ver uma treta, né? Apesar que o Nagi ia ganhar, já que o Nagi é porradeiro pra caramba. Mas enfim, vamos ter que esperar aí o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando bastante, já? Tamo junto, meus otakus maravilhosos. 頑張れ頑張れ先輩